criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Ele me bate assim, ó. Eu tenho medo dele, você não? Aí eu choro, mas não adianta nada. Para muitas crianças, o inimigo não é imaginário. O governo de Mato Grosso precisa de você no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Denuncie. Disque 100. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje nós vamos falar de dois temas que estão ou gerando polêmica ou muito debate na Câmara de Vereadores de Cuiabá. O projeto Escola Sem Partido e também a situação da saúde municipal com algumas alterações propostas aí pelo Executivo. Vamos conversar com o vereador pelo PSC, Abílio Júnior. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Vamos já iniciar por essa questão da saúde, que aí teve um debate a semana passada, né? E continua em pauta, então, na Câmara de Vereadores. Há um projeto, uma tentativa aí do Executivo Municipal de promover algumas alterações que estão atingindo enfermeiros, né, dos postos. Explica um pouquinho pra gente essa situação, vereador. Tá. Primeiro, eu gostaria de reconhecer que o município, o Executivo Municipal, tem tentado buscar alternativas para melhorar não só a questão do atendimento, mas também como alternativa para melhorar a unidade de saúde e todas as outras questões. Algumas dessas alternativas são confusas e polêmicas, como foi agora a questão da alteração do incentivo para prêmio saúde, que muda alguma classificação, mas também muda a fonte de receita, e colocando como prêmio saúde, eles definem critérios, metas, a ser alcançada para que o profissional, apenas a categoria da enfermagem, onde inclui técnicos e enfermeiros, apenas essa categoria eles definem metas para que alcancem uma variação de R$500 a R$3.500 de prêmio saúde. Hoje eles têm um incentivo que chega no valor de R$4.100 para os PSFs, mas o pessoal da ponto-socorro, policlínica, UPA, acaba ganhando muito pouco, acaba ganhando R$70, R$80. A discrepância é muito grande. No início começou com um discurso de isonomia. Vamos todo mundo ganhar o mesmo tanto, tendo em vista que todo mundo faz o mesmo trabalho. Aí eu concordei, eu falei, olha, eu acho que seria justo que todos ganhassem o mesmo tanto e ganhassem bem. Porque ser enfermeiro ou técnico de enfermagem na ala vermelha do pronto-socorro não é fácil. Ser enfermeiro ou técnico na Policlínica do Verdão ou em qualquer outra policlínica não é fácil. E nisso a gente foi pela luta da isonomia, acabou não sendo consequente por causa que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as condições econômicas do município não daria para pagar todo mundo bem. Uma orientação da União, do governo federal, é que os postos de saúde e atenção básica recebam um pouco melhor, para poder também ter um pouco de empenho melhor, para prevenir as doenças, para evitar que a gente gaste mais recursos na secundária e na terciária. E nisso apresentaram uma proposta. Só que nessa proposta, o pessoal do PSF, que já ganha R$4.100, reduziria para R$3.500 e teria metas para ser alcançadas, para poder alcançar esses R$3.500. Já o pessoal das policlínicas e UPAs já ganharia de imediato de R$500 a R$700. Então, para o pessoal das policlínicas, UPA e pronto-socorro, excelente, o projeto ficou legal. Teve um reajuste salarial, eles ganham R$1.200, R$1.500, vão ganhar agora R$2.500, mais o ajuste, mais o prêmio saúde de R$500 a R$700, e isso foi ótimo, eu achei incrível, foi legal. Só que o pessoal do PSF, eles vão ter um reajuste salarial também, de R$1.600 para R$1.800, para 2 e pouco, só que, por um outro lado, eles perderam de R$4.100 para R$3.500 com metas. E essas metas, elas não são tão difíceis de ser alcançadas, se o poder público, se o executivo, fornecer condições. Mas a gente hoje vê que falta álcool, falta algodão, falta luva, falta a seringa certa, falta o remédio, e aí começa a colocar dificuldades para que as metas sejam alcançadas. Qual que foi a nossa briga?
Não contra as metas, porque eu acho que ali vai revelar o bom profissional e o mau profissional. As metas são excelentes, tem que se ter. Até porque nós precisamos de meta para trabalhar, não precisamos? Fazemos meta todos os dias, temos que alcançar a meta ali e perder tantos quilos por semana, eu falo isso por experiência própria. Mas a outra questão é, falar para ter as metas e não oferecer os critérios, a gente acaba ficando numa situação que não vai alcançar a remuneração salarial que a gente precisa. E para quem já ganha um valor um pouco mais acima, ter que reduzir economicamente o seu modo de vida fica um pouco difícil. Então, o nosso discurso foi justamente esse, manter-se o salário que eles já tinham, mas colocasse as metas. E colocasse um critério, que se a secretaria não fornecesse as condições para as metas, aí eles recebessem o salário integral ou recebessem o salário proporcionalmente integral àquelas metas que não foram alcançadas por condições da falta de estrutura. Bom, ganhamos algumas coisas, perdemos outras e o projeto foi aprovado. O senhor tem inclusive feito algumas fiscalizações, algumas incertas aí, né, nos PSFs. O que o senhor tem visto mais? Problemas de estrutura ou também profissionais que não estão aí cumprindo corretamente o seu horário ou o seu trabalho? Eu tenho pesquisado muito e a gente tem pesquisado muito na área psicológica do trabalho, né? Nós temos um psicólogo dentro do nosso gabinete. Além disso, nós fizemos algumas audiências públicas voltadas à saúde mental e nós buscamos a pesquisa na área do atendimento, tanto da área de saúde quanto nas áreas de transporte público. São as duas profissões mais estressantes de serviço público ao município. São as duas também mais desestimulantes, onde as pessoas têm mais entrada em depressão. E também as que elas têm menos motivação de trabalho. E a questão salarial, a grande parte dela é uma responsável. Nas unidades que a gente foi, e a gente foi em todas, e está concluindo um relatório agora sobre todas elas, a gente identificou o seguinte: as condições prediais são ruins. Não são muito boas, são ruins, mas não são determinantes para que não haja atendimento. O ar-condicionado não está funcionando, o banheiro não está bom. Aqui no Verdão, um banheiro unissex, por exemplo, ainda é um banheiro para homem e mulher, onde você entra e é dividido em duas portinhas, é horrível aquilo ali. Mas aquilo ali não impede de que o médico faça o atendimento. O que impede que o médico faça atendimento? Duas coisas. Ou ele não estar presente para fazer o atendimento, ou, e eu falo presente não só fisicamente, às vezes ele está lá, mas está no celular, às vezes está lá, mas está fazendo outra coisa, então ele não está presente ali para atender. Ou a falta de insumos para a equipe técnica ou alguém da equipe técnica aplicar o remédio, fazer o curativo e tudo mais. E foi isso que a gente identificou, que muitas vezes falta luva, algodão, álcool, e o técnico não está indo trabalhar. O enfermeiro ou o técnico de enfermagem não está indo trabalhar. Uma parte, eu recebi uma reclamação de que para se faltar o serviço, desconta R$40, 46, 40 e poucos reais. Para pagar um substituto, você paga 120. E quem paga é o próprio profissional. Então ele já estava ganhando R$1.600, R$1.700. Ele pagar alguém para substituir ele quando ele não vai. E eu percebi que tem muitas faltas nas vésperas de feriado, nos fins de semana, nos períodos à noite. E eu fui conversando com outras pessoas e eles falaram: mas você acha que o enfermeiro que está de plantão no Dia das Mães, ele vai deixar de ver a mãe dele para vir trabalhar por conta de R$46 que ele vai perder no salário? Não, ele vai perder R$46 e vai curtir a família. Deixa sem ninguém lá, não cobre, não coloca ninguém para cobrir, que sai muito caro. Aí alguém tentou me convencer que era para olhar pelo lado humano do profissional. Eu olhei assim e falei: não dá para olhar pelo lado humano do profissional, porque esse profissional escolheu uma carreira que ele tem que se sacrificar pela humanidade dos outros. Então ele tem que refletir. E a gente está analisando isso, essa questão comportamental. Atendimento, só para a gente tentar fechar, o atendimento ele é tão complicado nessa área que a pessoa doente chega no pronto-socorro, ou na UPA, ou em qualquer outro lugar, chega às 7 da manhã, vai passar pela triagem 4 horas depois ele vai ser atendido mais 4 horas depois. E ele chega a ficar um dia dentro da triagem, dentro da policlínica, e porque o médico entende que ali aquela dor de cabeça ou aquela dor que ele está sentindo não é uma dor tão significativamente assim, e que há outras prioridades, que ele não pode se ocupar de tratar de uma pessoa que está mais ou menos bem, e ele fica às vezes esperando aparecer uma pessoa muito mal.
e a gente tem um péssimo atendimento na unidade de saúde. Esse relatório o senhor vai encaminhar para onde? Nós vamos encaminhar ele em três vias. Primeiro, para as redes de imprensa, para que eles dê publicidade a isso e ele não fique um relatório escondido e morto em qualquer lugar para ele. Segundo, no Ministério Público, para que o Ministério Público nos ajude a encontrar uma solução, porque se eu deixar só na prefeitura, ele morre. E em terceiro, para a prefeitura, porque ele tome ciência disso tudo. A gente vai fazer isso ao mesmo tempo. Já está surgindo algumas saídas para isso. Eu estive num evento chamado Hack City, que teve aqui em Cuiabá, e dentro disso, um monte de jovens e tudo mais desenvolveu um aplicativo chamado Mais Saúde Cuiabá, onde se avalia a unidade de saúde, avalia o atendimento, avalia tudo isso. E com essas avaliações também a população vai dizer onde está melhor, onde está pior, e a secretaria também vai poder ajudar. Então, algumas coisas tá acontece já nas redes sociais em relação a empresas privadas, né, que de repente não prestam um bom serviço, aí as pessoas vão lá, fazem as avaliações e isso tem preocupado muito, né? Vamos falar de um outro projeto que é uma proposta sua, vereadora, o projeto Escola Sem Partido, que já a gente sabe que é sempre um tema que gera muitos debates, né? O professor, ele pode se posicionar a favor ou contra um partido, a favor ou contra uma religião, pela diversidade ou não diversidade sexual. Qual é a sua proposta com esse projeto? Tá. Sempre que a gente fala de outros assuntos paralelos aos três assuntos base que a gente tem como preocupação, que é saúde, trabalho e educação, ou saúde, trabalho e asfalto, hoje substituem a educação até pelo asfalto como prioridade, mas sempre que a gente fala de outros temas, as pessoas falam, você não tem um assunto mais importante para fazer? Você não tem um assunto mais importante para trabalhar? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que nós temos assuntos mais importantes para trabalhar do que a Escola Sem Partido. E estamos trabalhando ele, tanto que é o caso da saúde, como outros casos que a gente está fazendo. Só que como há dentro do nosso gabinete estrutura suficiente para que a gente cuide dos problemas que a gente está tratando de saúde, trabalho, asfalto, educação, há também pessoas que estão ali, são 2 pedagogos, nós temos 4 advogados e nós temos essas pessoas destinadas também a pensar no futuro, não só apagar fogo, não só ficar aqui no emergencial, mas planejar a educação, planejar a cidade e todos os outros pontos. Dentro disso entra a questão da Escola Sem Partido. Eu ouvi recentemente uma música do Tom Zé, Geração Y, eu até indico se alguém quiser dizer, e ele fala que nós somos a geração iPad, iPod e smartphone e tudo mais. E essa geração, a educação política que ela tem, a formação que ela tem, ou é pela internet, pelo que ela vê, ou é dentro de sala de aula. Os pais hoje são muito ocupados, as coisas são muito difíceis. E nisso, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e analisei um comportamento em nível nacional, que a gente vê que as escolas estão, de certa forma, em algumas escolas, estão sofrendo doutrinação dessas crianças. E uma das coisas que a música do Tom Zé me deixou muito interessante de refletir é que essas crianças serão os governantes do país de amanhã. E é de fato, né? Então, se você chega numa escola e o professor na aula de matemática, por exemplo, em vez de ele falar da disciplina de matemática, ele começa a falar que o governo é golpista, que o governo é ilegítimo, que a gente tem que protestar. Às vezes ele incentiva que a criança tem que falar com o pai dela, que ele tem que brigar com o pai dela. Se o seu pai vai votar no Bolsonaro, briga com ele. Se o seu pai vai votar no fulano de tal, briga com ele. E às vezes há esse incentivo. Assim, para as escolas que não têm esse problema partidário, político, etc., para as escolas que não têm isso, não vai mudar nada. Ela já não tem, então ela vai continuar sendo uma boa escola e continuar tocando em frente. Para as escolas que têm, vai colocar um pouco de restrição. Vai falar, olha pessoal, é bom conversar de política com os alunos? Eu acho que é saudável. Porque você vai também debater com aquele aluno e desenvolver um preparo para ele. O que é o problema? É quando eu mostro para o aluno apenas um lado e falo que esse lado é bom e o outro lado é ruim. Então, se o professor ele é conservador, ele vai defender o Bolsonaro. Se o professor ele é de esquerda ou liberalista, ele vai defender o Lula. E vai gerando essa polaridade política, e não pluralidade, é diferente pluralidade de polaridade, e vai doutrinando o aluno a determinado segmento. E alguém fala, mas você é cristão. De fato, eu sou cristão.
E nisso a gente colocou lá também uma restrição também, de que a educação religiosa do aluno, ele deve ser de responsabilidade dos pais. Família, né? Da família. E por que eu falo isso? Você não está querendo que os professores cristãos doutrinem os filhos não os cristãos? Nós vivemos numa sociedade multirreligiosa. Nós temos espíritas, nós temos pessoal da Umbanda, nós temos o pessoal da Igreja Católica, da Igreja Protestante, de tantas outras determinações. Seria legal que eu mandasse o meu filho para a escola e ele fosse doutrinado na religião do professor? Poxa, eu estou lutando para passar para o meu filho os valores éticos e morais que a minha religião e o meu convívio passam para ele. E chega lá, ele é confundido e eu acabo criando um conflito familiar. Eu gostaria nesse projeto que algumas coisas fossem de responsabilidade da família. Até porque a ausência da família na educação infantil tem gerado diversos problemas para a sociedade. Esse tipo de posicionamento, às vezes, de professores não tem sido gerado justamente porque, em muitos casos, as famílias não estão assumindo os seus papéis de educar moralmente os seus filhos. O senhor acredita que... Esse projeto, por exemplo, o que o senhor pretende? O senhor falou restringir, né? Mas então o professor não poderia, teria alguma sanção, por exemplo, a um professor que não obedecesse, digamos, essa... O projeto ele não prevê penalidades. O projeto pede restrição. As penalidades, ou qualquer tipo de penalidade que tenha, cabe ao executivo defini-las. Ele pode definir como advertência, pode definir como mais uma hora, ou menos hora, ou desconto de salário, sei lá, enfim, o executivo define. A avaliação de como o professor fugiu do tema da sala de aula, ou se ele fugiu do tema dentro de um motivo saudável, também cabe ao executivo fazer essa avaliação. O que a gente está fazendo no projeto de lei, ele é mais um alerta. É de dizer o seguinte, olha, nós precisamos que o aluno aprenda matemática na aula de matemática, que ele aprenda física na aula de física, que ele aprenda conforme está o currículo. E que nós não fazemos uma política partidária dentro de sala de aula, que a gente não faça uma doutrinação religiosa dentro de sala de aula e que a gente não faça uma doutrinação sexual dentro da sala de aula, dizendo que determinada atividade sexual é errada, é certa, determinada sexual é errada. Então, eu acho o seguinte, que dentro desta visão, que eu penso que um projeto de lei não seria nem necessário. Se nós tivéssemos o bom senso dentro de sala de aula e entender que nossas funções dentro da sala de aula é de liberdade de ensino, não liberdade de expressão. Eu não posso chegar em sala de aula e falar o que eu penso. Eu tenho que falar para as crianças a informação e elas, a partir dessa informação, elas tomar conhecimento de si mesmas. Eu sei que isso é uma ilusão minha, ou talvez seja uma utopia o dia que isso nunca vai acontecer. Mas eu propus para um professor esses dias, falei para ele o seguinte, ele veio bravo para cima de mim. Olha, você está errado, não tem nada, isso não existe, o que você está falando não é realidade. Eu falei para esse professor, então vamos fazer um desafio. Veste a camisa do Bolsonaro e vamos dar uma volta na UFMT. Ele não concordou. Seria já sabe, né? O que esperava por ele. Seria muito diferente e é porque existe. Está ótimo. Vereador, muito obrigada pela sua presença e vamos continuar acompanhando quando o senhor finalizar o relatório, né? É importante a gente dar continuidade, né, a esses temas, a esse assunto. A gente está à disposição aqui. Tá bom, obrigado a vocês por abrir espaço. E sempre que quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou à disposição. Agora a gente está abrindo uma avaliação do nosso mandato. A gente está fazendo uma retrospectiva de tudo que foi feito nesses 6 primeiros meses e vamos disponibilizar para a internet, lá no nosso Facebook, Abílio Júnior, Abílio Brunini, e você vai poder nos avaliar. Todas as ações que a gente teve, você vai poder dar uma nota para a gente e você vai poder dizer se a gente foi bom ou ruim. Eu acredito, eu já dei uma nota para mim mesmo, eu coloquei 7,5 mais ou menos, mas é porque é avaliado cada etapa e no final dá a estatística, né? Então acabou dando isso, mas eu espero que você me dê uma nota melhor. Está ótimo, obrigada. Nós conversamos hoje com o vereador Abílio Júnior, do PSC, falando um pouco sobre as fiscalizações na prestação de serviços da saúde do município e também sobre o projeto de lei que ele está propondo na Câmara de Vereadores, Escola Sem Partido. Você pode rever essa entrevista ou compartilhar acessando o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.